Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, nós estamos no capítulo 10º, chamado Materialização. Paramos aqui na semana passada, num trecho onde ali estava sendo materializado, o orientador. Ele estava aproveitando os fluidos existentes no ambiente, junto com o ectoplasma. Ele diz aqui que aproveitando todas as energias do ambiente, inclusive recursos da natureza, o Alencar, que é o orientador do trabalho, orientador espiritual, e iria se materializar ali naquele momento, naquela sessão. E nós paramos exatamente nesse trecho a semana passada. Vamos dar continuidade então, dizendo assim: surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. E quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. O que estava acontecendo aqui, que os encarnados que estavam presentes, surpreendidos ali pela materialização do Alencar e também envolvidos pelo entusiasmo do momento, eles queriam tocar nele, tocar no Alencar, cumprimentá-lo e tudo mais. E isso, de uma certa forma, atrapalhava o trabalho, repercutiam desagradavelmente na médium. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão, entre aspas, filhas provisórias, fecha aspas, da força plástica da intermediária. Aqui ele diz que está explicando, que todas as materializações seriam consideradas filhas provisórias do médium, das forças plásticas do médium, do intermediário ou intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios no momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério,
o mais elevado diretor desta reunião. Se forçamos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Olha só que interessante, tudo que for feito ali naquela materialização, no caso, né, do Alencar, repercutirá na médium, porque é através dela que essas energias são formadas, através dela e também do Calimério, que é o diretor da reunião. Tudo que for acontecer ali com a incorporação refletirá, né, repercutirá no físico da médium. Perplexo ante o fenômeno, indaguei: mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados da Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. A esse Sr. P., vocês devem se lembrar, é aquele senhor que chegou ali à reunião alcoolizado. E eles perceberam, os espíritos perceberam, os trabalhadores ali, né, os coordenadores perceberam isso e tiveram que deslocar alguns outros espíritos para neutralizar as suas energias que iriam atrapalhar o trabalho do momento ali do dia. Então, o único que não tinha ali a participação, né, da entusiasmo, alegria, de toda aquela que estava acontecendo ali naquele trabalho, era ele, porque ele estava neutralizado ali, estava protegido por outros espíritos para que as influências dele não chegassem ao ambiente. Então ele esclarece que o único que não estava com grande alegria era ele. Talvez não estivesse nem percebendo, né, o que estava acontecendo no momento ali, perdendo uma grande chance, né, uma grande oportunidade de participar desse trabalho. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico.
Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Quer dizer, os médiuns estavam mais motivados ali pela manifestação física e o entendimento sobre o que estava acontecendo era muito pequeno, era muito reduzido sobre todo aquele trabalho. Eles estavam muito entusiasmados com o fato em si, né? Mas como nós sabemos, como nós aprendemos dentro da doutrina espírita, temos que estudar muito esses fatos, esses fenômenos, para poder não ficarmos somente nas manifestações físicas, né? No espetáculo ali, como ele diz aqui. Temos que entender todo o que está por trás, todo o trabalho, como eles explicaram para nós aqui anteriormente, toda a preparação do ambiente, toda a participação, a responsabilidade de todos os médiuns encarnados e desencarnados também, todo o compromisso que é assumido aqui, né, com o plano espiritual, a seriedade do trabalho, tudo isso tem que ser olhado. E eles estavam provavelmente olhando só o resultado final, só a manifestação, só aquilo que estava acontecendo. Por isso que ele faz essa observação. Que ele fala, semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem teceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou, depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. E recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. É uma visão muito sábia desses espíritos, né? Que nós vemos só o presente, queremos o resultado imediato de tudo. E julgamos, né, o desinteresse, a falta de compromisso, a falta de vontade, a preguiça, julgamos tudo isso. Mas os espíritos superiores, eles conseguem enxergar de uma outra forma. Isso que é muito interessante e que nós temos que aprender a fazer. É uma semente que está sendo lançada, independente do compromisso, independente da seriedade que cada um enxerga naquilo, haverá resultado positivo. Demore ou não demore, aquilo terá aquela semente terá frutos. E é isso que nós temos que ter sempre a esperança, para que não desanimemos em nada que formos fazer no bem, né? Que formos praticar no bem,
acharmos que não vale a pena, acharmos que estamos fazendo pouco, isolados, né? Muita gente fazendo errado e pouca gente fazendo certo. É a semente, é o que ele fala aqui. Isso vai produzir frutos no futuro. Deixar de sermos muito imediatistas, confiarmos em Deus, que Ele faz o verdadeiro trabalho através de Jesus, os seus mensageiros. Ele está fazendo. Então, existe sempre uma razão, né? Um propósito positivo na ação do bem. É isso que temos que confiar. E nós terminamos então esse capítulo 10, e com todas essas excelentes informações e orientações que nós recebemos aqui, possamos refletir sobre elas e principalmente interiorizá-las e colocar em prática na nossa vida. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana, abençoado. Fiquem todos em paz.